Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o pastor Miguel, esse é o programa Semeando Vida da Igreja Evangélica Semeando Família. É muito bom estar com você nessa manhã para falarmos dos assuntos do reino, dos assuntos do Senhor para a nossa vida, num programa bem prático, bem didático. Está comigo o pastor Gerson. Graça e paz, povo de Deus, bom dia a todos, que Deus possa abençoar nesse momento. Está comigo também o meu apóstolo Cristiano Lopes. Graça e paz, igreja, bom dia. Tem pessoas que têm um sobrenome bonito, né? Gerson das Neves, olha. É de pai ou de mãe o das Neves? Mãe. Da mãe? Eu sabia, tinha alguma coisa de feminina nessa história. Da mãe. Da mãe. Meus amigos, olha, o apóstolo Paulo escrevendo ao seu discípulo, ao seu grande discípulo Timóteo, na primeira carta que ele escreveu para Timóteo, no primeiro capítulo, versículo 5 em diante, diz o seguinte, olha: o objetivo dessa admoestação é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Amor puro, boa consciência e fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram dessas coisas, do amor puro, da consciência boa, de uma fé sem hipocrisia, e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, mas não compreendendo nem o que eles mesmos dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. O apóstolo Paulo sofreu uma das maiores transformações, uma das transformações mais bruscas, né, da Bíblia, né, da transformação do Evangelho. Ninguém se converteu igual Paulo. Ninguém. Fogos de artifício, vozeirão do céu, ninguém se converteu. Ele foi de uma extremidade a outra num piscar de olho, num cair do cavalo, literalmente. E aí ele falando sobre isso, ele fala 3 questões, né, que falam de consciência, de fé, de bom coração, e fala que as pessoas estão se perdendo dessa realidade e dá uma causa para isso, porque as pessoas estão sendo se sentindo, se intitulando ou vivendo numa posição de mestres, de ensinadores, né, de influencers hoje nessa geração que a gente vive, mas eles não estão entendendo nem o que eles estão falando, eles não conseguem discernir nem o que eles falam, nem aquilo que era para eles viverem. E a gente vive numa época que é moda hoje, já não é mais moda há muito tempo ser pastor. Esse negócio de ser pastor é só os doidos mesmo que querem ser. Hoje em dia a moda é ser coach. Coach é que é o negócio. Coach é que é o sinônimo de inteligência, que é o sinônimo de influenciador, de um cara estudioso. Abrindo parênteses, existem aqueles que realmente exercem um trabalho voltado. Sim, com certeza. E que realmente ativaram pessoas, trouxeram aí algumas coisas interessantes. Mas existem aqueles que, por não ser nada, você coach, entendeu? O próprio apóstolo Paulo, que há tanto tempo atrás, já falava sobre essa galera, né? O cara que não tá entendendo nem o que ele mesmo tá falando, nem o que era para ele viver, mas está sendo, nessa geração, um influenciador. E aí, por a gente também não estar conseguindo tomar conta da nossa casa, da nossa vida, essas pessoas estão entrando nas nossas casas e nos influenciando as ovelhas, influenciando as igrejas, nossas famílias. E essas pessoas, nesse tempo de hoje, a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai, qual é o histórico. Uma coisa que eu ouvi há um tempo atrás sobre essa galera, a gente não sabe quem são os pastores desse povo. A gente não sabe quem confronta essa galera, a gente não sabe qual é a formação deles, se eles prestam conta para alguém daquilo que eles fazem, daquilo que eles vivem, se eles abrem os seus corações para alguém. Mas essa galera está alcançando o povo hoje. O povo está dando ouvido para essa galera e o próprio apóstolo Paulo lá atrás já dizia sobre esse povo que não sabe de onde vem, para onde vai, não sabe o que está falando, mas está querendo influenciar. Infelizmente, a gente tem visto consequências ruins, consequências danosas, algumas catastróficas nos dias que a gente está vivendo dentro da igreja por conta dessa galera que tem sido acessada, tem sido vista e ouvida pelo nosso povo, e as consequências têm vindo, apóstolo. Como é que a gente faz para esse povo que não sabe nem por que está lá e está influenciando? Uma questão do texto, né, fala que a fé fingida, uma fé que não é verdadeira, advém daí. Aquele que não tem a fé verdadeira vai acreditar em todo tipo de fábula, todo tipo de história. Aquele que é alcançado realmente por uma fé verdadeira, ele sabe onde ele quer chegar, qual o princípio, qual o propósito. O fingido, aquele que tem a fé que acaba nele mesmo, ele tem uma crença.
E todo aquele que tem uma crença, ele crê que amanhã ele vai acordar melhor, que ele vai ser bom. O apóstolo Paulo fala que ele aprendeu a viver contente com aquilo que ele tem, né? Não importa se ele está abatido, se ele está bem, se ele está entristecido, ele aprendeu a ser pleno do jeito que ele está. Hoje, você vai ver que os coachings, né, aqueles que realmente tiveram relevância, já passou. Agora já é um outro tipo de influência. Essas modas e modismos que estão acontecendo é porque alguém está anunciando uma fé que não é verdadeira, uma fé que é fingida. Quando alguém anuncia essa fé que não é verdadeira, a gente vai ter adeptos seguindo outros que anunciam a mesma fé que é fingida, que é falsa. E eu tenho percebido que essa galera tá sendo influenciada pelo Satanás para alcançar os gatilhos que existem no coração do povo. Gatilho de ganância, gatilho de soberba, gatilho de egoísmo, gatilho de fama, de glória. Satanás, já que você falou o nome dele, ele não mudou o contexto da estratégia. No céu foi a mesma coisa. Sim. Ele no céu arranjou um jeito de influenciar os anjos, pegou os gatilhos que cada anjo ali de luz entenderia de ser um princípio, né? E tá aí hoje. Não muda, a estratégia é a mesma. E aí, pastor Gerson, esses gatilhos, eu costumo dizer que é juntar a fome com a vontade de comer. Junta um discurso que vai vislumbrar aquilo que os gatilhos da nossa alma querem, e aí é a fome com a vontade de comer. Por isso que a gente vê tanta gente se perdendo no meio do caminho. É verdade. Quando você fala do texto aí que cita a questão da fé falsa e do amor, né, fingido também, a gente entende que muitas igrejas têm sucumbido até por conta disso tudo. Indo contrário àquilo que a palavra nos ensina, né, apóstolo? Aquilo que sempre é pregado, aquilo que a gente aprende o tempo inteiro, daquilo que Jesus falou, que o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, essa questão dessa fé fingida e também atrelado a esse amor fingido que se fala, que se prega, muitas igrejas sucumbem, muitas pessoas sucumbem junto com ela, porque entendem e acreditam nesse ensinamento falso e acaba que você caminha para passos largos, né? Para um lugar que não vai te levar a canto nenhum. Viver o evangelho de verdade é difícil, apóstolo. Viver a palavra é difícil. O evangelho ele é simples, mas vivê-lo é difícil, porque tem que ter renúncia. Porque tem que renunciar a tantas coisas, inclusive a nossa própria vontade, que talvez seja o mais difícil de se renunciar. Aquilo que eu quero, aquilo que eu entendo, aquilo que eu acho, porque eu não faria assim, porque eu faria melhor, porque eu não concordo. Hoje, se a gente der oportunidade para as pessoas, elas vão criar até uma Bíblia nova. E não uma versão nova, uma versão contextualizada, como a gente vê várias nos aplicativos e tudo, mas uma versão própria. Uma Bíblia própria, excluindo alguns textos porque são ruins. Não, isso aqui não cabe mais para mim, agora eu vou incluir isso aqui, porque é renúncia, é difícil. É a gente dizer sim quando quer dizer não, porque Deus manda a gente fazer. É a gente dizer não quando gostaria de dizer sim, porque a nossa carne quer fazer. É a gente calar quando gostaria de falar e vice-versa. E por conta disso, as pessoas estão se agrupando ou se agarrando àqueles discursos que são favoráveis aos seus entendimentos e vão seguindo naquilo ali, né, apóstolo? Meditando aqui, né, a gente vai vendo. O Espírito Santo é um coaching, cara. É o maior de todos. Ele vai nos ensinando onde é que a gente tem que ir, o que a gente tem que fazer, lembrando a palavra que a gente recebeu. Mas a bem da verdade, quando a gente pensa de um evangelho que não é fácil a ser seguido, mas sim simples, né? É porque se fosse questão de salvação, estava todo mundo frito. Porque ninguém gostaria de ser salvo como está. Se a gente fosse aceitou Jesus e já foi para a glória, ou batizou, foi para a glória, resolveu o problema. Agora a gente ficou frito. Por quê? Se constrói o evangelho que eu preciso ser o centro, que eu tenho que ganhar alguma coisa o tempo inteiro, não há renúncia nisso, eu continuo sendo alguém que precisa ser paparicado por Jesus, entendeu? Quantas pessoas, Deus não curou de câncer, morreram de câncer, mas morreram em Cristo? Quantas pessoas perderam tudo mesmo, seja nas tragédias naturais, ou seja de uma tragédia causada? Eu estava conversando com uma senhora outro dia na academia, ela perdeu um filho, sumiu com 17 anos de idade, até hoje não achou, não sabe onde é que foi. Um outro filho foi assassinado. E ela falando do evangelho com uma alegria tão grande.
Agora, tem uns que vão estar sucumbindo, precisando do coaching, né, para poder ativar, e às vezes a gente não entende que o Espírito Santo já nos revelou algumas coisas onde essa fé não acabaria em mim mesmo. Ela se torna uma fé falsa e fingida quando essa fé acaba em mim. Acabou em mim, aquele louvor que diz, né, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus. E se a gente cantar isso na igreja, tem muita gente que vai embora. Por quê? Não vai fazer não? Então eu vou para outro lugar que ele vai fazer. Ele tem que fazer o que eu quero. Ele tem que fazer aquilo que eu quero que ele faça. Essa hoje é a maior dificuldade que a gente tem em relação ao Evangelho. Pois é, que a gente entenda, que você na sua casa aí entenda que o Evangelho ele é renúncia, que o Evangelho ele não é um Evangelho de facilitações, muito pelo contrário. Ele tem um caminho a ser seguido e importa que a gente entenda esse caminho e siga, sem olhar para um lado, sem olhar para trás, mas olhando para o alvo, porque de fato é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa segurança e é para lá que a gente está caminhando. Foi bom estar com você nesse tempo, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida nesse dia. Fique em paz, um beijo no seu coração. Deus abençoe, bom dia. Deus abençoe, até o próximo.